TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 23 de junho, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis abre processo administrativo para acompanhar a turma. Inverno começa com previsão de frio e chuva em Petrópolis. Defesa Civil inicia a campanha da Parede Solidária em Petrópolis. O Hospital Privado de Petrópolis participa de mutirão pelo programa Agora Tem Especialistas. O Ministério da Saúde inicia vacinação infantil com a pneumo 20. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, publicou na última semana uma portaria que abriu um processo administrativo para acompanhar a intervenção parcial da empresa de transporte público coletivo TURP, decretada no dia 20 de maio deste ano. A intenção, conforme consta no Diário Oficial do município, é garantir a tramitação, instrução e acompanhamento dos atos relativos ao decreto. A intervenção na empresa TURP Transportes em Petrópolis se deu por conta de episódios de paralisação, quebras de frota, entre outros problemas apresentados. Segundo o município, a decisão tem como base relatórios técnicos da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, documentos do processo administrativo número 562 de 2025 e decisões judiciais relacionadas ao tema. A Prefeitura de Petrópolis ressaltou que precisou recorrer à Justiça neste ano para garantir a retomada da operação após uma interrupção do serviço. Com isso, a intervenção parcial visa assegurar a continuidade do transporte público. Para acompanhar os atos, o Executivo nomeou o interventor Júnior César Maurício Marinho. A função dele é fiscalizar a empresa junto às equipes técnicas da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, e da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. Inicialmente, a intervenção tem prazo de até 120 dias, contados a partir da publicação do decreto no dia 20 de maio. Para alguns usuários do transporte público, pouco mudou no serviço da TURP desde a intervenção. A mesma coisa, demorando muito, moro no Quitandinha, no Honduras, esse ônibus às vezes faz 3 bairros. Você pergunta aí o fiscal, ninguém sabe informar nada. Olha, tá horrível. Tem um ônibus, não tem um outro. O jardim, então, tá péssimo. Entendeu? Nós estamos no Jardim Salvador, nós estamos deixadas as amarguras lá. O cenário da TURP foi discutido em uma audiência pública na Câmara dos Vereadores ainda em maio, quando foi apontado que ele sintetiza os problemas frequentes do transporte coletivo urbano na cidade. O tema também virou debate público quando o assunto é o aumento da passagem, já que os usuários entendem que o valor cobrado não corresponde à qualidade do serviço prestado. Isso vai aumentar sempre. Às vezes, hoje baixa o ônibus, tem um preço bom, já ano que vem já aumenta, porque tudo aumenta, não tem jeito. Petrópolis é caro, cara. Petrópolis é muito caro. Eu que viajo bastante, cara. Tu anda daqui, cara, de ônibus, daqui no Alto da Serra, que é perto, pagar R$ 6,00, R$ 5,90 é caro. Em novembro de 2025, o valor da passagem do transporte coletivo da empresa TURP passou a ser R$ 5,90 por determinação da Justiça. A decisão partiu do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, que determinou o acompanhamento quinzenal dos serviços. Olha só, gente, o inverno começou oficialmente às 5h24 da manhã do último domingo e deve trazer temperaturas mais baixas aqui para Petrópolis já nos primeiros dias da estação. A primeira semana do inverno é que a gente está agora vai ser influenciada pela passagem de uma frente fria de grande intensidade, acompanhada por uma massa de ar polar, considerada a mais forte do ano até o momento.
Segundo as previsões meteorológicas, a passagem de uma frente fria de grande intensidade deve provocar uma queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do país, incluindo o estado do Rio de Janeiro. O inverno começou oficialmente às 5 horas e 24 minutos do dia 21 de junho de 2026 e deve trazer temperaturas mais baixas para Petrópolis já nos primeiros dias da estação. A expectativa é de dias com bastante variação térmica e presença frequente de chuvas aqui na cidade imperial. As temperaturas médias nos primeiros dias do inverno variam entre 14 e 19 graus. Além disso, há previsão de chuva em 4 dos primeiros 5 dias de inverno. Continua nos mesmos moldes do fim do outono, ou seja, com temperaturas amenas, pelo menos nesses primeiros dias. A massa de ar frio que atua sobre a região sudeste, ela está enfraquecendo, então a tendência é de elevação gradual das temperaturas, no decorrer da próxima semana. A massa de ar frio deve atuar sobre o Brasil entre os dias 22 e 26 de junho. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o fenômeno vai ser caracterizado como uma onda de frio por atingir uma extensa área do país e provocar temperaturas significativamente abaixo da média para o período. No estado do Rio de Janeiro, o resfriamento mais intenso é esperado entre os dias 24 e 25, quando os termômetros devem registrar as menores temperaturas da semana. No caso de temperaturas acima da média, a gente pode relacionar com a atuação do El Niño, que ele foi estabelecido na última semana, mas quando se confirma o sistema, não começa, o efeito dele não é imediato, existe um tempo de resposta, existe uma inércia do oceano em relação à condição atmosférica. Apesar do frio mais intenso previsto para os próximos dias, especialistas apontam que o inverno de 2026 poderá apresentar características diferentes ao longo da estação. A expectativa é de que os episódios de frio mais rigoroso se concentrem principalmente no início da estação, enquanto os períodos de temperaturas acima da média possam ocorrer no final do inverno. O fenômeno também deve influenciar a diminuição das chuvas em diferentes regiões do Brasil. O volume de chuva é muito pequeno, ele baixa muito em relação ao nosso período chuvoso, tá? Então as chuvas elas são raras, escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias, e no caso de um aporte de umidade mais intenso do oceano para o interior do continente, a gente tem chuvisco ou chuva fraca. Gente, posso adiantar aqui que essa frente fria vai chegar amanhã, a partir da tarde e noite aqui na região serrana e vai provocar chuva, mas daqui a pouquinho com a nossa previsão do tempo, Gabriel Toledo volta e traz mais informações pra gente. Mas olha só, com a chegada das baixas temperaturas, a Defesa Civil aqui de Petrópolis deu início à campanha da Parede Solidária, que recebe doações de agasalhos e outros itens de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Olha só. A Parede Solidária já está montada na entrada da sede da Defesa Civil e funciona como um ponto de compartilhamento de roupas e agasalhos. Quem quiser doar, pode deixar as peças no local e quem precisar, pode retirar os itens disponíveis. A equipe da Defesa Civil organiza diariamente as doações recebidas. O painel só é retirado da entrada do prédio em dias de chuva, para garantir a conservação das peças disponibilizadas para a população. As doações podem ser entregues na recepção da Defesa Civil, na Rua Buarque de Macedo. As doações podem ser entregues na recepção da Defesa Civil, na Rua Buarque de Macedo, número 128, das 9 às 5 horas da tarde. Os itens devem estar em bom estado de uso e também podem ser colocados diretamente na Parede Solidária. Além da iniciativa, a Prefeitura mantém aberta a campanha do Agasalho 2026, que arrecada agasalhos, roupas, meias, gorros, cobertores e mantas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A campanha é organizada pelo Gabinete da Cidadania em parceria com a Secretaria de Assistência Social e conta com 14 pontos de coleta distribuídos pela cidade. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, em locais como o Gabinete da Cidadania, o Centro Administrativo, a Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social, o Centro de Cultura Raul de Leone, a CPTrans, o Centro de Cidadania de Itaipava, CRAS, unidades de saúde e outros órgãos parceiros. E agora falando sobre saúde, o Hospital de Olhos Dr. Tanuri em Petrópolis está participando nesta semana de um mutirão de cirurgias do programa Agora Tem Especialistas. Inclusive, ao longo dessa semana, vão ser realizados 56 procedimentos na unidade.
Nesta semana, o Hospital de Olhos Dr. Tanuri, no município de Petrópolis, participa de um mutirão de procedimentos oftalmológicos do SUS por meio do programa Agora Tem Especialistas. Muito bom estar aqui em Petrópolis, no Hospital de Olhos Dr. Tanuri, acompanhando o esforço concentrado do componente crédito financeiro do programa Agora Tem Especialistas. O componente crédito financeiro do programa, promovido pelo governo federal, trata de quando os hospitais privados e filantrópicos que já aderiram ao programa recebem créditos financeiros e que são usados para o pagamento de tributos federais vencidos ou a vencer. É a possibilidade que um estabelecimento privado de saúde tem de pagar impostos fazendo um atendimento especializado ao povo brasileiro, no âmbito desse esforço do governo do Brasil, em parceria com estados e municípios, para ampliar atendimento especializado, reduzir fila, reduzir tempo de espera. Está acontecendo aqui cirurgia de catarata, que é a cirurgia mais realizada do mundo, mas também cirurgia de catarata combinada com glaucoma, cirurgia somente de glaucoma, cirurgia de retina, de descolamento de retina, também combinadas ou não com catarata. Ao longo da semana serão realizadas 56 cirurgias das especialidades disponíveis na unidade. São um conjunto de cirurgias oftalmológicas para pacientes de Petrópolis e de toda a região serrana, onde a gente está atendendo a população e o Hospital do Olho Tanuri vai pagar impostos federais com esse faturamento. Então é a parceria, ampliação, esse esforço nacional. O hospital já realiza atendimentos pelo programa e vai participar da mobilização nacional do Ministério da Saúde, que envolve outros 17 estados. Pra vocês terem uma ideia, a gente bateu pelo segundo ano seguido, por conta do Agora Tem Especialistas, o recorde de cirurgias eletivas do Brasil. Saímos de um patamar de 10 milhões de cirurgias para um patamar de 15 milhões de cirurgias, doutor Tanuri. Super importante. Parabéns. E eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente bate mais uma vez o recorde, passando das 15 milhões de cirurgias, fazendo esse esforço de parceria. E o Ministério da Saúde começou no sábado a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, em crianças menores de 5 anos. O imunizante passa a fazer parte do calendário do SUS e amplia a proteção contra doenças graves como pneumonia e também meningite. A nova vacina substitui a pneumocócica 10-valente, utilizada até então na rede pública. Enquanto a versão anterior protegia contra 10 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, a Pneumo 20 passa a oferecer cobertura contra 20 variantes do micro-organismo. Neste primeiro momento, a vacinação será destinada às crianças de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da versão anterior. Segundo o Ministério da Saúde, além das crianças, a vacina também estará disponível pelo SUS para idosos acamados e pacientes com doenças pulmonares crônicas. A estimativa do governo federal é imunizar cerca de 2 milhões de crianças em todo o país. Para isso, o SUS adquiriu mais de 8 milhões de doses e já concluiu a distribuição dos imunizantes para os estados e municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, o diferencial da Pneumo 20 é a proteção ampliada contra os sorotipos mais associados a casos de pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A. A vacina também ajuda a prevenir casos de otite média, podem evoluir para perda auditiva e infecções generalizadas. Dados apresentados pelo governo mostram que entre 2023 e 2025, o Brasil registrou 4.600 casos de meningite pneumocócica e 1.400 mortes provocadas pela doença. Entre crianças menores de 5 anos, foram contabilizados 616 casos e 188 óbitos no mesmo período. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica é a principal causa de mortalidade infantil por doenças que podem ser prevenidas com vacinação. O Ministério da Saúde orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade básica de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal das crianças e garantir a proteção oferecida pelo novo imunizante. Agora, mudando de assunto, a tradição e o orgulho das raízes germânicas tomaram conta das ruas do centro histórico de Petrópolis na manhã deste domingo, durante o primeiro desfile típico da 37ª Bauerfest, a festa do colono alemão. O evento reuniu grupos folclóricos, famílias descendentes dos colonos alemães e centenas de pessoas que se divertiram com os trajes típicos, a música e as manifestações culturais que celebram a herança deixada pelos imigrantes que ajudaram a construir a cidade.
A concentração aconteceu na Rua da Imperatriz, em frente ao Museu Imperial, de onde os participantes seguiram em cortejo pelas principais vias do centro, passando pela Catedral e a Praça da Liberdade até chegar no Palácio de Cristal, palco principal da festa. Ao longo do percurso, moradores e turistas acompanharam a apresentação, registrando o momento e aplaudindo as atrações que transformaram as ruas em um grande cenário de celebração da cultura alemã. Para garantir a segurança do público e a fluidez do evento, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, realizou uma operação especial de ordenamento viário durante todo o percurso, com agentes orientando motoristas e realizando os bloqueios temporários para a passagem do desfile. Vale lembrar que a programação da 37ª Bauerfest segue até o dia 5 de julho, com mais de 200 atrações culturais distribuídas em diversos espaços da cidade. O Palácio de Cristal permanece como principal ponto de encontro da festa, recebendo apresentações musicais, danças folclóricas, atividades culturais e gastronômicas, tudo isso com entrada gratuita. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar reforça a segurança durante a Bauerfest. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Retiro. Drogas são apreendidas em comunidade de Correios, em Petrópolis. Polícia apreende linhas chilenas durante fiscalização em Areal. Motocicletas adulteradas são apreendidas em Paraíba do Sul. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E começamos nosso bloco falando sobre ocorrências policiais. Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação de inteligência da Polícia Militar no bairro Retiro, aqui em Petrópolis. Com ele, os agentes apreenderam cocaína, crack, maconha, dinheiro em espécie e um celular. Na noite desta segunda-feira, policiais militares do 26º Batalhão realizavam uma operação de inteligência na comunidade do Alemão, no Retiro, após receberem informações sobre a atuação de um homem suspeito de fortalecer o tráfico de drogas na região. Segundo o levantamento dos agentes, o acusado seria oriundo da comunidade do Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro, e possuiria diversas anotações criminais por tráfico de drogas, homicídio e roubo majorado. Durante o monitoramento, os policiais
policiais observaram o suspeito acessando diferentes pontos utilizados para armazenamento de entorpecentes e realizando movimentações compatíveis com a venda de drogas. Após a confirmação das informações, a equipe realizou a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados R$300 em espécie e um celular. Em seguida, os policiais foram aos locais utilizados pelo suspeito para guardar os entorpecentes, onde apreenderam 105 pinos de cocaína, 79 pedras de crack e 59 tabletes de maconha, todos embalados e prontos para comercialização. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia e ele permaneceu preso por tráfico de drogas. Em uma outra ação da Polícia Militar, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na comunidade da Glória, na região de Correias, também em Petrópolis. A apreensão foi realizada na manhã de segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até a comunidade da Glória, na região de Correias, após receberem denúncias sobre o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação dos agentes, um suspeito fugiu por uma área de mata e conseguiu fugir. Durante as buscas, os militares encontraram uma mochila com 173 pinos de cocaína, 106 tabletes de maconha, 69 pedras de crack e 4 frascos de loló. Também foram apreendidos R$3 em dinheiro. Todo o material foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde a ocorrência foi registrada. As drogas permaneceram apreendidas e ninguém foi preso. E 4 homens foram conduzidos para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, após uma ação da Polícia Militar no bairro Alto Pará, em Areal, na tarde de domingo. Durante a fiscalização, os agentes apreenderam 16 carretéis de linha chilena e outros materiais utilizados em pipas. Policiais do 38º Batalhão receberam uma denúncia informando que um torneio de pipas estaria sendo realizado no local, com a utilização e comercialização de linhas cortantes. Segundo as informações recebidas pela polícia, em um evento semelhante realizado anteriormente na região, uma linha teria provocado o rompimento da rede elétrica, causando interrupção no fornecimento de energia para moradores do bairro. Diante da denúncia, os agentes foram até o endereço informado e localizaram os envolvidos. Durante a abordagem, foram encontrados 16 carretéis de linha chilena, além de outros materiais utilizados na prática. 4 homens com idades de 35, 39, 49 e 55 anos assumiram a propriedade dos materiais apreendidos, foram conduzidos para a 108ª Delegacia para apreciação da autoridade policial. Após análise dos fatos, os envolvidos foram autuados com base no artigo 132 do Código Penal, que trata do crime de expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente. Depois dos procedimentos legais, eles foram ouvidos e liberados. O 38º Batalhão alerta que a utilização de linha chilena representa grave risco à integridade física de motociclistas, ciclistas, pedestres e demais usuários das vias públicas, o que pode provocar acidentes graves e até fatais. E 2 ocorrências envolvendo motocicletas com irregularidades foram registradas pela Polícia Militar no fim de semana em Paraíba do Sul. As ações resultaram na recuperação de um veículo furtado, na prisão de um homem por receptação e na apreensão de outra motocicleta com sinais de adulteração. O repórter Gabriel Toledo é que tem mais informações. No bairro Curupaiti, em Paraíba do Sul, na tarde de sábado, os policiais militares recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada no dia 28 de maio deste ano. A equipe recebeu informações sobre a possível localização do veículo e, durante as investigações, encontrou a moto sem placa e com a cor alterada, características diferentes das registradas originalmente. Um homem de 20 anos foi encontrado com a motocicleta e informou para os policiais que havia comprado o veículo por R$3.000 de um homem de 26 anos e um jovem de 18 anos. A ocorrência foi registrada na 107ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta ficou apreendida para devolução ao proprietário.
Já no centro de Paraíba do Sul, também no sábado, durante um patrulhamento, os agentes abordaram 2 pessoas que circulavam em uma motocicleta sem placa. Durante a revista, os agentes encontraram uma pequena quantidade de maconha com um jovem de 18 anos. A ocorrência também foi encaminhada para a 107ª Delegacia de Polícia. O jovem foi autuado por porte de droga para consumo pessoal. Durante a análise do veículo, os policiais constataram divergências entre as características da motocicleta e os registros, levantando suspeita de adulterações dos sinais identificadores. Após os procedimentos na delegacia, os envolvidos foram liberados. A motocicleta permaneceu apreendida para a realização da perícia técnica, assim como um entorpecente recolhido na ação. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre muita Copa do Mundo. E o Brasil, enfim, desencantou na Copa do Mundo. Na noite de sexta-feira, a seleção verde e amarela não teve maiores dificuldades para vencer o Haiti por 3-0, na partida que encerrou a segunda rodada do Grupo C, todo ele sediado nos Estados Unidos. Com a vitória na Filadélfia diante de mais de 68 mil torcedores, os brasileiros somam os mesmos 4 pontos de Marrocos, que venceu a Escócia por 1-0 em Boston. Mas o Brasil está na frente por conta do saldo de gols. Os escoceses, com 3 pontos, aparecem em terceiro e os caribenhos, ainda zerados, estão na lanterna. Hugo, finalmente o Brasil ganhou, teve um jogo muito difícil contra o Marrocos na primeira fase e agora alivia um pouco da pressão. Exatamente, Toledo. O Brasil conseguiu performar bem, principalmente no primeiro tempo nesse jogo contra o Haiti,
e consegue dar aquela relaxada. Depois da primeira vitória, a situação ficou um pouco mais tranquila, principalmente levando em conta o peso da camisa que esses jogadores estão vestindo. E se a gente está falando de peso, sobre essa balança, a gente vai dizer quais foram os nossos resultados, né? Quanto que foram as nossas notas para esses jogadores que atuaram. Ao contrário do que foi aquele jogo do Marrocos que a gente criticou bastante, esse eu acho que as notas vão estar um pouquinho mais altas, né? Exatamente, dignas de elogio. Exato, a gente começa, claro, pelo gol. O Alisson fez uma partida muito regular, quando foi exigido, foi muito bem. Daria, acho que uma nota 7. Eu também daria nota 7. Ele fez algumas boas defesas, inclusive o Brasil, principalmente no segundo tempo, que foi a hora que o time ficou meio mexido, o time descansou, relaxou. Então o Alisson foi bem mais exigido que eu acho que até ele mesmo esperava. Aí consegue essa nota 7 porque ele fez boas defesas. Outro que eu acho que é nota 7 também é o Danilo, que quando a gente fala da fase ofensiva, eu acho que a nota dele é um pouco mais baixa. Exato. Mas defensivamente ele está passando bastante segurança, já tinha passado no jogo contra o Marrocos e repetiu a atuação dessa vez contra o Haiti. Exatamente, não tem tanto de atuação nesse sentido, mas é um jogador que está sendo muito importante nessa Copa do Mundo em termos de mentalidade e principalmente de liderança. Na outra lateral a gente tem, vamos botar a minha surpresa dessa Copa, o feijão com arroz bem gostoso, Douglas Santos, que está fazendo uma Copa sensacional, fez um jogo muito bom contra o Haiti, muita raça. Exatamente, muita raça, muita segurança, muita intensidade, que às vezes isso parece que falta para alguns jogadores da seleção, e ele está conseguindo implementar isso bastante. Douglas Santos, mais um jogo muito bom. E os dois jogadores... A nota, acho que eu daria nota 7,5. Eu também, 7,5. Quase esquecemos da nota na parte das notas. Mas aí a gente vai para a zaga, eu acho que pode ser a nota conjunta. Também nota 7 para os dois zagueiros, que foram bem, não falharam em momento nenhum, não teve nenhum sustinho. Então, para mim, nota 7 para os dois. Exatamente. A melhor dupla de zaga do mundo e também não foram, não trabalharam tanto igual ninguém esperava, né? Mas uma nota ok para esses dois. Aí a gente vai para o meio. Casemiro fez um jogo um pouquinho melhor do que contra o Marrocos. Foi, inclusive, um dos jogadores que mais correu na partida, mas teve um lance que ele tomou uma caneta, tentou chegar num carrinho. Eu acho que eu daria um 6,5. Comparado ao primeiro jogo, ainda tá bom. Eu acho que eu daria uma nota 6 pro Casemiro. Eu acho que ele está destoando realmente dessa seleção brasileira. Ele claramente não está bem fisicamente. Então, se fosse um adversário mais complicado, como foi no caso do Marrocos, eu acho que ele teria tido uma atuação pior. Então, eu diria que a atuação dele não foi boa. O que foi bom foi a condição do jogo ali. Exato. E realmente, ajuda todos os jogadores. E no caso do Casemiro, ele não conseguiu se sobressair. Então, daria aquela nota 6. Nota 6,5 ou 7, aquele 6,75, eu daria ali pro Bruno Guimarães, que fez uma partida bem ok, não se destacou ofensivamente nem defensivamente, mas foi bem seguro ali no meio campo. Exatamente, desacelerava o jogo quando precisava desacelerar e também acelerava quando tinha que acelerar, porque a gente espera muito dele nessa parte transicional entre ataque e defesa do Brasil. Aí a gente tem o Paquetá um pouquinho mais avançado, que fez um jogo muito melhor do que contra o Marrocos. Exatamente, eu acho que o Paquetá seria a minha primeira nota 8 dessa seleção, porque ele realmente fez um jogo muito bom contra esse time do Haiti. E aí fica a questão, Toledo. Será que o Paquetá foi bem ou será que o adversário foi fraco? Exato. Porque o Paquetá não era uma unanimidade na seleção e fez amistosos muito bons, tanto contra o Egito quanto contra o Panamá. Então fica a questão, será que ele vai performar bem apenas contra adversários mais fracos ou foi só aquele jogo do Marrocos, toda aquela questão da estreia? Eu ainda dou o benefício da dúvida para o Paquetá, eu acho que ele tem tudo para ir bem nessa Copa do Mundo, foi principalmente por conta desses dois jogos, mas não dá para dizer que a gente não ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, não é mesmo? Exatamente. Aí a gente vai para o ataque, que a gente tem um ponta direita que foi muito mal. Terrível. Terrível mesmo é a palavra. Um ponta esquerda que foi muito bem e um centroavante que foi melhor ainda. Exatamente. Aqui eu daria nota 5 pro Rafinha. 5 eu acho que dando uma moral pra ele, porque a gente ganhou de 3-0. Se ele tivesse perdido esse jogo, assim, era pra menos, 3, porque o Rafinha perdeu muitas chances, ficou impedido muitas vezes e assim... Tava correndo errado. Foi uma partida muito ruim do Rafinha, que é um dos principais jogadores que a gente tem no mundo. Exatamente. E vale destacar, inclusive, que é o lance que está incluído nessas chances perdidas, que foi aquela cavadinha bizarra que ele tenta. Ele foi salvo pelo juiz que deu impedimento. Mas se vai pro VAR, aquilo dali não estava impedido. Todo mundo comemorou ali na hora, pensou, vai pro gol, ela acabou indo pra fora. Exatamente, foi uma partida muito ruim mesmo do Rafinha. Então, essa nota 5, dando essa moralzinha pra ele, porque a gente ganhou. Depois a gente tem o Vinícius Júnior, nota 8,5, 9, que ele realmente foi muito bem. Segundo jogo muito bom do Vinícius Júnior, foi bem contra o Marrocos, foi bem também aqui contra o Haiti. Exato. Pro Vinícius Júnior, eu daria 8,5.
Aí a gente tem o 9, que foi a nota 9 dessa partida, porque eu acho que ninguém também chega a ser um 10. Não chega. E o Matheus Cunha, que pra mim é o camisa 9 e também a nota 9 do jogo. Ele foi muito bem nesse jogo, nota 9, sem dúvida nenhuma. Jogou muito bem. O primeiro gol, ou o segundo na realidade, aquele que ele bate de esquerda, é um gol bem improvável de acontecer. O segundo gol, na realidade, o primeiro foi de joelho. E foi um ângulo um pouco estranho, ele já estava desequilibrado. Então, assim, foi o gol de atacante. E mesmo não sendo atacante, né, Toledo? A gente destaca que o Matheus Cunha é um falso 9 que já está melhor que muito atacante recente da seleção brasileira, né? Porque a gente lembra Fred em 2014, Gabriel Jesus em 2018. Ele já tem mais gols em Copa do Mundo que os dois somados. Então, assim, uma partida muito boa mesmo do Matheus Cunha, que tem tudo para continuar brilhando na seleção. Lá no banco de reserva, a gente tem algumas situações um pouco mais complicadas. Porque, apesar da partida terrível do Rafinha, ele não teve muito como se salvar no segundo tempo, porque infelizmente se machucou, teve uma lesão, e entrou o Ryan. Eu acho que o Ryan a gente consegue dividir a partida dele em duas fases. O primeiro tempo dele pra mim foi muito ruim, porque ele estava muito ansioso, não estava conseguindo dominar as bolas. Dá pra entender, claro. Exatamente, estreia de Copa do Mundo, tem menos de 20 anos de idade. Já na segunda etapa eu acho que ele ali fez uma partida bem ok, conseguiu criar algumas oportunidades, e a seleção brasileira pecou de novo por impedimento, porque inclusive ele deu uma assistência para um gol do outro jogador. Também deixou o Douglas Santos na cara do gol em um lance, acabou que também não foi gol, ou seja, criou duas grandes chances que infelizmente não foram resolvidas em gol. Exatamente, mas uma boa partida do Ryan. No primeiro jogo, ok. Exatamente, nota 6. Nota 6. E eu diria até que é a questão que ele é um jogador que tem muito a se desenvolver e ele tem uma característica muito diferente dos outros pontos, que é justamente aquela questão da força física e da altura, que é um ponto que não é muito forte na nossa seleção. Exato. Aí a gente tem o Endrick, que acabou, eu esperei um pouquinho mais do Endrick, na minha opinião, mas eu acho que foi uma nota 6,5 também, bem parecido com o Ryan. Exatamente, diria que é uma nota 6 igualzinha do Ryan, também a questão da ansiedade, toda a pressão da torcida pedindo o nome dele, chamando ele, e ele acabou fazendo um gol, mas estava também um pouquinho impedido, e eu acho que ficou impedido muito por conta da questão da ansiedade, de querer já aparecer lá na frente, e também pela boa defesa do Haiti nesse sentido, que fez muita linha de impedimento. Depois a gente tem o Ederson, que não foi muito bem, o Danilo também não foi muito bem nesse jogo, e por fim a gente tem o Martinelli, que também para mim fez uma partida 6,5, então ali foi uma partida bem positiva de toda a seleção. Diria que o contexto geral dessa seleção foi aquela partida nota 7, 7,5. Exatamente. No geral, foi isso mesmo. E era o que tinha que ser também. O Haiti é um time muito mais fraco comparado à seleção brasileira. Exatamente. E na quarta-feira, a gente vai ter o próximo jogo da seleção contra a Escócia para definir quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, justamente nessa disputa com o Marrocos. E vale destacar que a gente não vai ter o Rafinha e que a gente tem a possível volta do Neymar. Cabe saber como é que o time vai ser lançado como time titular, porque tem a possibilidade de Luiz Henrique, Ryan, até o Gabriel Martinelli ali de jogarem na direita, ou quem sabe no finalzinho do jogo também a entrada do nosso camisa 10, para ver como é que ele vai se performar nessa Copa. Eu não sou Ancelotti, mas se eu fosse, eu acho que eu iria com o Luiz Henrique na direita, sendo um pouquinho clubista, por ele ser petropolitano, e também com o Neymar, eu entraria a partir dos 80 minutos só para pegar aquele ritmo no finalzinho do jogo. E se encerra nesta quarta-feira a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ao contrário da primeira rodada, não tivemos tantos resultados surpreendentes, mas assim como a primeira, tivemos muitos gols. Toledo, agora começando esse já tradicional giro pela rodada aqui da Copa do Mundo, vamos falar de muitos jogos, então todo mundo tem que ficar ligado. A gente começa, é claro, no grupo A, nessa segunda rodada, com Tchequia contra África do Sul, que foi aquele jogo 1-1, que foi o jogo que a minha profecia está se cumprindo. A República Tcheca, a Tchequia, está jogando de salto alto, está achando que vai ganhar todos os jogos e vai terminar em último nesse grupo. Exatamente, tu sempre falou disso e se concretizou nesse jogo mais uma vez, né? Não fez um jogo muito bom e empatou com a África do Sul. Exatamente, estava ganhando a partida, fez um gol logo aos 6 minutos do primeiro tempo, mas depois sofreu o gol de empate e a situação está ficando feia para a República Tcheca. Aí a gente também tem no grupo A um jogo um pouquinho mais tarde, a gente tem um jogo que eu particularmente criei um pouquinho mais de expectativa. México e Coreia do Sul, que foi um pouquinho abaixo em termos de qualidade, né? Exatamente, o jogo foi bem abaixo mesmo, os times não entraram muito em campo, foi aquele jogo muito pegado e acabou com a vitória do México 1-0, um resultado muito positivo, e o México, país sede, foi o primeiro time, a primeira nação a se classificar para a segunda fase.
A gente também tem nesse mesmo dia, só que agora pelo grupo B, Suíça e Bósnia e Herzegovina, que também foi um jogo um pouco sem tantas movimentações até os 70, né? Depois saíram 5 gols e a Suíça que saiu vitoriosa por 4-1. Exatamente. Esse jogo aqui é a prova que não pode parar de assistir partida de Copa do Mundo, porque tudo pode acontecer. Esse jogo aqui, o primeiro tempo e o iníciozinho do segundo, foi digno de dar sono, digno de dormir, mas no finalzinho valeu a espera 4-1 justamente para a Suíça. E também nesse grupo a gente tem uma outra goleada, que foi o 6-0 do Canadá em cima do Catar. A primeira vitória do Catar em histórias de Copa do Mundo, já foi logo com 6 gols, e que também tem um dos momentos mais tristes dessa Copa, que foi a infeliz lesão do Koné, meio-campista do Canadá, muito bom jogador, que acabou fraturando a perna, uma cena muito feia e que foi um lance bobo, né, Túlio? Exatamente, pode-se dizer que foi um pouquinho sem querer. Foi totalmente um acidente. Mas sem querer também é falta e também foi para expulsão. Tivemos 2 expulsos nesse jogo. Um jogo muito movimentado, Canadá muito bem também no grupo. Exatamente. Aí depois a gente tem o segundo classificado dessa Copa, que foi justamente os Estados Unidos, que venceu a Austrália por 2-0 pelo grupo D. Tô pulando o grupo C porque a gente já comentou. E aí, 2-0, vitória muito positiva dos americanos, que, é claro, conseguiram essa classificação. E se a gente tem os americanos sendo uma surpresa, pelo menos na minha visão, que estão indo muito bem nessa Copa, né? Jogando muito bem e conseguindo os resultados, a gente tem uma outra decepção, que é a Turquia, que eu colocava como uma das possíveis surpresas dessa Copa, e acabou perdendo para o Paraguai, e é uma das poucas seleções já eliminadas, e eliminada de verdade, num grupo que passam 3, eles conseguiram ser eliminados com uma rodada de antecedência. Exato. Decepção total, não desempenhou esse futebol que todo mundo esperava, afinal tem grandes nomes nessa seleção. Aí a gente tem também, como você mesmo disse, no grupo do Brasil a gente já comentou, a gente tem também Holanda e Suécia, outra goleada, outro 5-1 da Suécia. A Suécia ganhou o primeiro jogo de 5-1 e agora tomou um 5-1. Exatamente, está acontecendo muita coisa nesse jogo, possível adversário do Brasil, então a gente tem que ficar muito de olho nessa situação. E uma ótima atuação da Suécia, né, Toledo? Uma ótima atuação da Holanda, na realidade. Exato. A Suécia até jogou bem, fez uma boa todos os partida. jogos são muito equilibrados, né? Exatamente, mas acabou tomando um 5-1 feio. E nesse mesmo grupo, a gente teve uma outra goleada, que teve muito gol nesse dia aqui, que foi justamente o Japão aplicando um 4-0 na Tunísia, uma grande atuação do Japão. Exato. Outro possível também adversário do Brasil na próxima fase, um jogo muito legal também, outro ótimo jogo do Japão. Exatamente. Aí no grupo E, nós tivemos a Alemanha ganhando de virada da Costa do Marfim, um jogo que não giraram a faca, o jogo que o Costa do Marfim teve tudo na mão para vencer a partida. Teve muita chance. Mas aquele negócio, né, Toledo? Contra times muito qualificados, você não pode perder as oportunidades que a Costa do Marfim perdeu. E logo no último lance do jogo, acabou tomando a virada com uma grande partida do atacante Undave. Exato. Aí a gente também teve nesse grupo Equador e Curaçao, 0-0, um jogo bem chatinho também. Exatamente. Mas vale a gente destacar que foi nesse jogo aqui que bateram o recorde. O Eloy Room, goleiro do Curaçao, bateu o recorde de mais defesas em uma partida de Copa do Mundo. Ele tomou 7 gols no primeiro jogo e no segundo jogo ele bateu o recorde de mais defesas. Equador decepcionando também, né? Praticamente eliminado. Exatamente. Aí a gente tem no outro dia, a gente tem Espanha e Arábia Saudita, 4-0, Espanha muito bem, mas depois que o Yamal saiu, o jogo desandou e ficou um pouquinho mais chato. O jogo acabou depois que o Yamal saiu. Foi um jogo insuportável realmente. E é claro, a gente também tem pelo mesmo grupo, 2-2, Cabo Verde e Uruguai, um jogaço de bola. Esse foi muito bom de assistir, uma péssima atuação do Vozinha, que fez uma partidaça no primeiro jogo. Mas ainda assim, a gente destaca muito heroísmo dessa seleção do Cabo Verde, que tem grandes chances de se classificar. E depois a gente avança mais um pouquinho, a gente teve outro jogo insuportável aqui, Bélgica e Irã. Esse jogo aqui realmente foi muito mais uma ruim. decepção, né? Bélgica também praticamente eliminada. E por esse mesmo grupo, aí a gente tem um jogo muito legal, que foi justamente entre Nova Zelândia e Egito. Uma grande partida do Salah, que está virando o rei do Egito de verdade, né? Exato, um jogo muito movimentado, jogo com 4 gols. E é claro, uma partida muito importante para o Egito, que também ganhou sua primeira em Copas. Exatamente. E depois, agora já chegando nesse finalzinho, chegando nas partidas de ontem, no caso de segunda-feira, a gente tem Argentina e Áustria 2-0. 2-0 Messi em cima da Áustria, né? Ele fez os 2 gols da partida, ainda perdeu um pênalti e se isolou definitivamente como o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols. Porém, a gente já vai falar do outro ponto que tem gente chegando perto dele. Exato. Nesse jogo da Argentina, o Messi ainda perdeu um pênalti e fez um segundo gol que parecia que não ia sair nunca. Foi lá e fez ainda um gol, pode ser com muita sorte também.
Messi fazendo história mais uma vez em Copas. E depois a gente tem um jogo muito ruim desse grupo, que foi Jordânia e Argélia. Jogo dos guerreiros também, mais um, né? Exatamente, começou meia-noite, a Argélia ganhou de 2-1 e nesse daqui não merece nem ser mais comentado. Aí depois, falando sobre justamente essa busca pelo Messi, a gente tem a França ganhando de 3-0 sobre o Iraque, que fez o Mbappé, que fez 2 gols nessa partida, chegar a 16 gols em Copas do Mundo em 16 jogos. É absurdo, o cara é né? bizarro mesmo. O jogo mais longo da Copa, né? Que foi paralisado Exatamente. por conta da chuva. Primeiro jogo que a gente teve essa paralisação por conta dos raios, né? A gente tem até que destacar. A chuva e poderia a chuva acontecer. Bizarra também. Exatamente. Mas então a gente está com essa, além da disputa, é claro, pelo título, a gente está nessa disputa pela maior artilharia de todos os tempos. O Mbappé está 2 golzinhos atrás do Messi. E pra gente finalizar, a gente teve também um outro jogo muito legal entre Noruega e Senegal, um jogo muito equilibrado do início ao fim, muito movimentado, com Haaland também muito bem na partida. Exatamente, se a gente está falando de 2 grandes artilheiros que já são uma realidade na Copa do Mundo, a gente tem que falar do Haaland também, que já tem 2 jogos e 4 gols em Copas, então é um ponto que tem que ser muito considerado. E essa Copa do Mundo está muito boa, né, Toledo? Exatamente, a expectativa ainda é de muitos gols ainda durante o torneio. Exatamente. E amanhã, no caso hoje é terça-feira, na quarta a gente tem jogo do Brasil, então a expectativa está lá em cima. E na quinta a gente traz mais detalhes para vocês, ou também na próxima edição. Perfeito. E é isso, Toledo. É isso, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente volta na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Toledo, pelas principais notícias do mundo do esporte. E a gente, amanhã nossa seleção entra em campo novamente, e dessa vez contra a Escócia, e a gente espera que a vitória venha de novo aí para nossa seleção, né? Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Mercado eleva a projeção de inflação e vê Selic em 14% ao ano em 2026. Desenrola 2.0 registra mais de 17 mil operações em pouco mais de um mês. Combustíveis sobem menos no Brasil do que na média mundial. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura com o Gabriel Toledo. E olha, gente, posso adiantar aqui que voltamos com previsão de chuva para amanhã, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, à noite com pancadas de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. À tarde, o céu ainda fica nublado e à noite chove forte. Nesse caso, as temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa tendência, mas a chuva vai chegar antes aqui na cidade imperial. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva já no período da tarde. À noite pode ocorrer um temporal. Os termômetros vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 20 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá não teremos muitas mudanças não, viu? Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e à noite chove forte. Os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quarta vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. À noite, assim como em Paraíba do Sul, pode chover forte. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Então a gente percebe que a partir da parte da tarde, a aproximação de uma frente fria aqui pelo sudeste já começa a mudar o tempo e aí a chuva pode aparecer em todas as cidades. Mas os termômetros não vão cair tanto, principalmente na região centro-sul do estado, onde as máximas ainda vão estar perto dos 30 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, em nosso site, em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também, é claro, para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.